Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o professor Francisco Silvestre, ele que é gerontólogo, gerontologista, jornalista e coordenador técnico do Observatório do Idoso aqui em Alagoas. Em tempos de coronavírus, de grande comoção popular devido a esse vírus e a incidência elevadíssima de contágio, principalmente entre a população idosa. Então, nós vamos tratar desse assunto com o professor, bem como sobre os cursos que são promovidos pelo Ideias e Ideais, juntamente com o Observatório do Idoso aqui em Alagoas. Entre outras questões também que vamos colocar acerca do dia a dia da pessoa idosa aqui no estado e de uma maneira mais abrangente, sobre as políticas voltadas para o idoso. Professor, eu agradeço antecipadamente sua presença mais uma vez aqui e desta vez num momento em que a pandemia causada pelo coronavírus, e a Covid-19 está num momento em que o mundo todo está perplexo com essa pandemia. E aqui no estado, o que é que o senhor pode avaliar do ponto de vista dos idosos, que são eles os mais fragilizados no percentual da letalidade que esse vírus apresenta? Bom dia, Gorete? Primeiro eu queria tocar num assunto bem interessante. Não sei se você se lembra, mas um tempo atrás aí teve uma comoção muito grande, particularmente aqui no Brasil, mas tinha alguns focos de atenção de todo mundo. A questão da aposentadoria. Mexe também com o segmento idoso, mexe com idade, mexe com envelhecimento. Depois, agora vem a questão do vírus, mexe também com a questão da pessoa idosa. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Fazendo associação, o mundo tem de despertar para esse segmento idoso, essa população que está chegando, e chegando com força, com grande número, com todas as suas características. Não são com todos os seus problemas, que não tem problema, porque quando acontecem essas coisas, esses determinantes sociais desequilibram, são crises sociais, não são problemas sociais, são crises sociais. Cíclicas, muitas vezes, né? Isso. Em particular, no Brasil, em Alagoas, o nosso idoso, ele potencialmente é uma pessoa preparada pela história de vida, pelo seu estilo de vida, para segurar essa barra. Nós sabemos que todo ano tem campanha nacional para os nossos idosos. Tem mais de 10 anos. Quem se vacinou, hoje tem um resguardo. A campanha de vacinação contra a gripe. Quem se vacinou tem um resguardo. Porque quando você deixa de ser vacinado, em qualquer período que você tem uma gripe, você tem uma sequela. E isso fica registrado lá no seu sistema imunológico. Não vai ser mais um agravante. E hoje, quem tomou suas vacinas todas, está em dias, está potencialmente mais garantido a não se acometer com facilidade, como as outras pessoas que não têm esse cuidado. Que o problema todo são cuidados. Cuidados governamentais, cuidados sociais, comunitários e familiar. Partindo daí... Isso é um tripé de ações, claro, que nenhuma prescinde da outra. A outra. A partir daí, nós estaremos... como eu disse, ninguém está livre dele. Ninguém está livre. Agora, precisamos retardar, precisamos ter cuidado e nos fortalecer. No campo, segundo a sua ótica, de idoso, como o senhor entende que o poder público poderia estar agindo de forma, digamos assim, preventivamente para resguardar uma saúde tão fragilizada como é a do idoso e o idoso da rede SUS, digamos assim? Olha, eu sou jornalista, já escrevi alguns textos, até fui muito criticado por isso. Eu fiz uma pergunta, uma provocativa até. Por que o governo federal, o estadual ou municipal, ele não distribui máscaras
e o álcool gel para quem tem menos poder aquisitivo, dentro das regras que se distribui fralda descartável para idosos. Por que não fazer isso? Não queremos garantir? Por que não fazer uma campanha com os agentes de saúde, corpo a corpo, não só pela televisão, porque hoje em dia quem está fazendo é a televisão. São programas. O Poder Legislativo, por meio da TV Assembleia, está fazendo uma campanha de esclarecimento sobre cuidados que a população deve ter, né, para, digamos assim, atenuar e evitar, né, o contágio, quebrar essa cadeia de transmissão do vírus, não é? Continuando, por que não os agentes de saúde não ter mais eficácia nessa campanha preventiva? São atitudes, oportunidades alternativas que podem ter um bom êxito nesse avanço. O avanço vai ter, como diz Kenny Abreu, né? Mas que seja paulatinamente. A curva que se espera é abril, final de abril, início de maio. Mas o coronavírus está no mundo foi notificado, digamos assim, em dezembro do ano passado. Isso, né? Isso. De lá para cá tem sido devastadora a ação do vírus em todos os continentes, né? A gente tem a sorte, digamos assim, de estar assistindo isso, mas esse tempo deveria servir para o país se preparar para não haver, como existe em outros países menores, próximos mesmo à China, que não tiveram essa catástrofe de mortes que ocorreu lá, né? Taiwan, por exemplo, é um exemplo, não é? Cuba, né? Também foi outro exemplo, que graças a Deus. Mas você não acha que o poder público, saúde e serviço social deveriam estar trabalhando nesse sentido? Eficazmente, pontualmente. Outra coisa que nós notamos, que algumas reportagens falou aí, é que há a automedicação. Ninguém fala aqui no Brasil sobre a questão da automedicação. Falou em uso de luva, falou em uso de máscara, falou de gel, mas a automedicação é perigosíssima. Aconteceu lá na Itália, aconteceu na Espanha. Ibuprofeno, a utilização dessa droga, que, pelo contrário, estimulava mais ainda a gravidade do quadro de quem pegou o vírus. Então, são medidas primárias mesmo, preventivas, que devemos botar em relevância pela nossa regionalidade, nossos costumes, nossos hábitos. Veio de lá. Mas lá eles têm as estratégias deles. Quais vai ser as nossas aqui? Uma questão bem agravante é até na comunicação. Eu vi no programa de uma grande rede nacional uma especialista falar assim, que os idosos são vulneráveis, mas nós jovens que temos saúde... Meu Deus do céu, são vulneráveis. E ser vulnerável é ser doente? Não, necessariamente, né? Entende? São essas colocações. Aí o outro chega, diz... ter bastante cuidados com os idosos, isolar. Não é isolar, é uma palavra técnica que não devia estar assusta. Os idosos que eu converso dizem que isolamento é isso, vão me pôr fora do convívio. É uma questão que deve ser bem colocada, porque o isolamento já é uma realidade na Itália, no norte da Itália, como a gente tem observado nas redes sociais e nos telejornais, não é? É uma realidade necessária. Agora, não é necessária, essa realidade necessária na Europa não é necessária para o Brasil. Como é que você assiste uma experiência e não tira lições dela para evitar passar pelo mesmo problema? O que eu digo, e tem uma coisa, o que uma palavra tem significado em uma região, em outra
às vezes distorce ou muda o a sentido. interpretação é outra. E cria pânico, não é? Cria pânico. É o que está acontecendo aqui no nosso Brasil com as pessoas idosas, pelo menos as que falaram comigo. Eu vou ficar isolado mais uma vez. Eu disse, não. Você vai ter um recolhimento doméstico preventivo. Para só que diferença. É porque é uma situação muito difícil para os idosos, porque, por exemplo, as crianças, elas podem portar o vírus, não se manifestar, mas tem uma facilidade imensa de transmissão contato, para os idosos, pelo contato, pelo abraço, pelo beijo, não é? E privar os idosos disso já é um sofrimento imenso, não é? É preciso. Mas é necessário manter a distância. É necessário. Não é? Principalmente quando eu digo com essas palavras, com essas palavras, com a comunicação. Não falar isolamento, a comunicação com o idoso para convencê-lo da necessidade de afastamento temporário. Temporário, não é? É preciso explicar o porquê. Nós já temos um estereotipo de ser uma pessoa fraca. E depois você ter essa comoção toda, essa comoção emocional toda, é preciso ter cuidado para não acontecer o que nós chamamos de afetar o hormônio do hipotálamo, para não ficar mais imune ainda os mais velhos. A pessoa não deve abrir a porta do seu organismo para doenças oportunistas quando as suas defesas estão em baixa. Então, a palavra de ordem é cuidar da sua imunidade. E, para isso, nós já conversamos sobre a questão das vacinas. Eu espero que agora, quem nunca se vacinou, comece a se vacinar, porque é importantíssimo, porque você vai se empoderando biologicamente. Atividade física é importantíssimo. Quem não fez agora, agora tem uma responsabilidade grande consigo mesmo, porque não fez, porque não vinha fazendo atividade física. A alimentação. Outra coisa, e seguir essas orientações, sair de casa só se for necessário, não é? Ir para a aglomeração pública ou não, um aniversário que junta tanta gente pode ser evitado, não é? Digamos, e também manter a casa, o apartamento arejado, né? Isso é importante para circular. Eu vi uma reportagem e achei engraçado quanta utilidade do celular hoje, agora nessa situação. E muitos idosos teimavam em não querer aprender. Mas serve para quê? Serve para quê? O mundo é tecnológico. Nós temos... É engraçado que as coisas se casam, se encaixam, né? Que seja uma oportunidade, pelo menos, de substituir as fake news por informação necessária e benéfica para as pessoas, para o convívio social, não é? Porque, na verdade, a tecnologia manteve as famílias, as pessoas, os amigos muito distantes, se encontrando apenas através de grupos de WhatsApp, né? Será que não era um exercício para que vinha? Um pré-exercício, né, professor? Para que vinha, Gorete? Pois é. Tudo há um componente bom e ruim. Isso. Perdas e ganhos, como diria Lia Luft. Isso. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China, no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe: febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca, e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação
pelo vírus. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Francisco Silvestre, ele que é gerontólogo, gerontologista, jornalista e coordenador técnico do Observatório do Idoso de Alagoas. Nós falamos um pouco sobre essa situação do coronavírus que coloca a população idosa numa condição bem mais fragilizada que o restante da população no mundo inteiro, mas agora a gente vai falar, daqui a pouco a gente volta para esse assunto, mas vamos falar agora também sobre ideias e ideais, cursos e eventos que tem uma programação, né, professor, anualmente, junto com o Observatório do Idoso aqui em Alagoas. No que consiste o trabalho do Ideias e Ideais, curso, junto com o Observatório? Olha, a questão de Ideias e Ideais é fomentar uma consciência gerontológica no Estado. Quando a gente fala em coronavírus e toda essa questão de ausência, invisibilidade, de poder, de sociedade, de fraqueza, nós estamos falando de falta de consciência gerontológica, ou seja, conhecer o que é o envelhecimento, a velhice. Que é inexorável, né, para todos nós. Isso é preciso, não é uma coisa solta como criar, como diz na gíria, criar batata. Tudo isso tem fundamentos, tem pesquisas. A turma dos oitentões, que eu chamo sempre dos oitentões, hoje são fonte de pesquisa, fonte de experiência, para quem vai chegar lá. Como chegar. E essas são o foco e os focos do Ideias Ideais e do Observatório do Idoso em Alagoas. Está sempre olhando, observando para aprender e atender essa demanda. Pois é. Se a gente voltar, por exemplo, a verificar as doenças que já passaram, H1N1, não é? A chikungunya, não é? Qual o comportamento, que avaliação o observatório faz sobre as prioridades que devem ser colocadas para a população fragilizada, que é a população do idoso, em situações como essa? Como a gente vem tocando no assunto da questão invisibilidade, tem de botar a lupa. Aliás, não é botar a lupa, é tirar a lupa e ver o idoso como uma pessoa produtiva, uma pessoa funcional, um cidadão que precisa ter gestão específica, especializadas para esse grupo de pessoas, para esse segmento de pessoas. Permanentemente, sistematicamente. Né? Políticas públicas efetivas e pontuais. Não deixar brecha que o IDH não seja favorável, que o longeviver, nós tenhamos um Estado que dê garantias para ter um longeviver satisfatório e extenso, né? Longeviver já está dizendo, e extenso, satisfatório. E outras políticas que nós precisamos. Hoje a preocupação do Estado, Alagoas, Estado e Federação, foi falta de políticas públicas eficazes. Já comportaria o Estado de Alagoas ter um hospital do idoso? Já. A população idosa já respaldaria a construção de um hospital específico para tratar da pessoa idosa? Já que nossa população, ela se concentra entre 9% a 11%, a 12%. Nós temos o hospital da criança, para a criança. E qual é a porcentagem desse público? Da mulher, qual é a porcentagem desse público? Que não, claro, é válido e necessário ter hospitais específicos. Não é? Específicos. Como é necessário, específico delegacias, específicos setor judiciário. Setores estratégicos de atendimento à população. Não é? Nós temos 10% ou mais de 10% de municípios aqui no nosso estado. Fora isso, eu estou falando hoje.
Mas daqui a 10 anos, não estou falando 40, 50 anos, não se fala mais nisso, nessa proporção. Porque o que vem aí... A população já envelheceu, né? E o que vem aí de pessoas com 60 anos é o maior bloco, é o maior grupo de pessoas nessa escalada nessa faixa etária de idades avançadas. É o maior grupo, é o que vem agora. Um grupo que está aí, os cinquentões. Os sessentões. Os pré-idosos. É muito grande. É na faixa de 30%. Professor, quer dizer que alguém que tenha 60 anos é considerado um pré-idoso? Não, 60 anos já é idoso. Já é idoso, 59 né? é pré. É pré-idoso, mas 60 já é considerado por lei, né? Por lei, para garantir alguns benefícios e direitos legais por lei, é constituído pela nossa Constituição 60. Mas ainda que o idoso não se sinta idoso. Não é? Porque 60 anos hoje, se a gente for fazer um paralelo sobre 60 anos a 40, 30, 50 anos, quer dizer, é bem diferente o comportamento humano que se tem hoje, as possibilidades de se envelhecer, ter 60, 65, 70 até, 80, bem, 80, né? 80, pessoal, tem 80 aí. O senhor é um exemplo disso, né? Pois pessoal de 80, e eu fico com inveja quando eu vejo um 80 aí virado. Exemplo nós temos aqui em Alagoas. É engraçado. Alagoas, ele perde, nós conversamos num outro programa sobre a questão da expectativa de vida ao nascer, mas a sobrevida nossa, nós temos exemplos aí, e graças a Deus, porque esses exemplos é que nos motiva para ser um idoso de 80 anos. Ativo. Participativo, socialmente. Graças a Deus nós temos esses modelos, porque quando nós não tínhamos, ninguém queria chegar a 80. Esses modelos de idosos 80 ativos, como a gente diz, sempre retado aí na vida. Estreando, a gente chama estreando porque 80 anos são pontuais, são poucos que têm assim um destaque. Mas são modelos que nós devemos olhar com muita gratidão o que ele está nos ensinando, que viver com 80 anos feliz é onde alcança o pico da felicidade. Todos que a gente pergunta dizem que estão felizes. Mas é um privilégio, professor. É um privilégio você passar, você chegar a 80 anos, 85 anos, pleno nas possibilidades do ir e vir. E vou dizer a você, alguns com registro de doenças. Eu disse registro, não disse que estavam doentes, eu disse com registro de doenças crônicas. As pessoas podem criar dentro delas próprias condições objetivas no pensamento para alimentar a saúde do corpo, professor? Pode sim, pode, deve. Nós conversamos antes aqui, a questão do egrégaro. Ela pode subir individual e descer individual, como subir coletivo e descer coletivo. O egrégaro, o senhor quer dizer a companhia, o companheiro, a companheira, as pessoas que convivem no mesmo... Somar esse pensamento positivo... No mesmo ambiente doméstico. No mesmo ambiente, para ser elevado e voltar. Quer dizer, o que eu penso é o que eu sou. É aquela relação do consciente e do inconsciente, né? Do inconsciente. O que eu penso em ser, eu sou. Se eu vivo... Reclamando... Procurando doença. Só vem doença. Quem procura acha, né? Pois é. Se eu... Mas isso não invalida a pessoa de fazer exames periodicamente, né? Não, para você ser maduro, você tem que ter essa consciência gerontológica. Aí onde está a questão da maturidade. E muito cedo, né? Porque gerontologia não se pensa quando se chega à velhice. Não. Tem que pensar muito antes. Geronto, tudo bem, é velho. Estudo. Logia, estudo. Gerontologia, estudo. Então, estudo da velhice. Então, não precisa eu estudar só quando eu estiver velho. Pensando nisso, foi que nós estamos criando um curso gerontologia para gerontos, ou seja, gerontologia para idosos.
deixar também que os idosos aprendam a ciência de gerontologia, não ser só servo de conhecimentos dos especialistas, mas que eles aprendam pelo menos o básico de como conquistar qualidade de vida, estilo de vida satisfatório. Autonomia. Não é? Aí nós estamos já projetando um curso desse, gerontologia para idosos. Pois é, ser produtivo, utilitário, funcional, cognitivo e cidadão. E cidadão. Tudo isso. Está aí, consciência gerontológica do idoso. É consciência gerontológica da comunidade, consciência gerontológica do político, consciência gerontológica do idoso. Essa soma, nós teremos uma cidade feliz para o envelhecimento. Voltando às nossas dores atuais, não é, em relação ao coronavírus, quando se observa que a população idosa sempre tem sido, não é uma condição específica desse momento da Covid-19, mas também, por exemplo, quando houve surto de dengue, quando de chikungunya, de H1N1, de tudo que já surgiu, a gente percebe que os idosos são os mais atingidos, digamos assim. E falta política, não é, professor? Ainda. Muita, principalmente na área... Política pública. Pública, principalmente na área de saúde. Você falou na questão do hospital geriátrico. Nós já tivemos aqui um ambulatório geriátrico. Foi destituído, não sei porquê. Portugal Ramalho. Geriátrico. Perdão, geriátrico. Foi no HU. Foi no HU. Nós tivemos esse, e depois que o mentor da construção desse, que foi um secretário de saúde, que eu não me lembro do nome agora, Dr. Macário, se eu não me engano, Dr. Macário. Foi reitor da Universidade Federal de Alagoas. E depois que ele faleceu, não vi nem mais, a gente não tem notícia, na verdade nós não temos notícia. O projeto desse ambulatório geriátrico. E, no mais, foi pedido, agora da última vez, estavam ainda construindo o Hospital da Mulher, que tivesse um setor geriátrico. Eu digo isso porque foi palavras da presidente do conselho e não teve oportunidade de ser criado no momento, com promessa que num hospital que fosse criado teria, mas não teve oportunidade. E aí as coisas vão se passando por falta dessa consciência gerontológica, dessa invisibilidade da pessoa idosa. Porque, assim, às vezes a gente tem um olhar do idoso, o que está junto com a gente. E como eu sou favorecido na vida, o meu estar bem. Eu não acho que o de lá da periferia pode estar precisando. Colocar-se no lugar do outro. É uma empatia, né, generalizada, né? E aí complica esses olhares parlamentares. Não é porque o idoso que está ao meu redor está bem, que todos estão bem. Tem idosos em grutas que nunca vieram no centro da cidade. De periferias que nunca vieram no centro da cidade. E nesse sentido, os CRAS não poderiam criar também estruturas de atendimento específico para o idoso? Ele até que não se tenha um centro, digamos assim. A formação do CRAS foi para compensação de despesa, botar todos os públicos ali. Tem setores nos CRAS que desenvolvem trabalhos com idosos. Mas não é regra geral, isso não é uma política estabelecida. Não, ainda não é. Tem. Em São Paulo, em outros estados, você tem esses centros para idosos, específicos para idosos. Eu lembro que há muitos anos havia nos centros sociais urbanos um atendimento específico a idosos, não é?
uma forma de, digamos assim, de movimentar a vida social do idoso. Eram, né, mais ligados à questão social. Mas lazer, não é? Mas isso poderia ter continuado agregando valores à clínica, não é? A outras áreas afins, não, professor? Agora, o problema está até na própria gerontologia, no desenvolvimento da gerontologia. Por exemplo, hoje nós já sabemos que tem estudo para fazer uma reclassificação dentro da faixa etária idosa. Que já tem algumas especulações. Idoso jovem, de 60 a 75 anos. Idoso adulto, de 75 a 85 anos. Idoso velho, de 85 a seu findar. Que todos esses segmentos dentro da classe idosa são características diferentes. Hoje a gente não pode caracterizar um idoso de 80 anos como de 60. Como de 60. É outra realidade. É outra realidade. Mas totalmente diferente. E quem estiver fazendo ações generalizadas não está fazendo nada. Está errado. Tem de ser específico. E qual é o município alagoano que tem condições de fazer isso? Não tem condições de fazer o generalizado, imagine, por sessões. Pois é, isso abre aí uma discussão mais ampla com conselhos para se efetivar uma política adequada às necessidades, não é, dos idosos, estejam eles na tenra velhice ou no final. No final. Professor, vamos para mais um intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista, gerontólogo e gerontologista Francisco Silvestre, professor que nos fala aqui sobre as condições da pessoa idosa em Alagoas, coordenador técnico do Observatório do Idoso aqui no estado. Professor, falemos agora sobre essa boa nova de que o estado de Alagoas pode ser o primeiro, talvez, no mundo, No mundo. a ter o Dia da Mulher Madura. Como foi que surgiu essa ideia? Esse projeto, que é um projeto de lei que o deputado Silvio Camelo abraçou e quer instituir no Brasil, principalmente no Brasil. O Dia da Mulher Madura, ou da mulher idosa, da mulher de idade avançada, ele nasceu em 2007. Eu era assessor de gerontologia de um centro dia aqui famoso que tinha aqui, que era o Espaço Ativo, era na João Davino. E um dia, em 2007, no Dia da Mulher de 2007, nós notamos algumas idosas tristes. Dia da Mulher, e a mulher triste, uma mulher idosa triste, e nós, quando perguntamos, conversamos com ela, era porque as famílias, naquela época, ainda não tinha tanta educação gerontológica, né, visão gerontológica,
as mulheres mais novas, levaram elas para lá, para casa, para o centro-dia, para elas com o marido, com os filhos, festejar o Dia da Mulher, no restaurante, seja lá onde fosse. Mas a mais velha ia para o centro-dia. Uma coisa involuntária até. Algumas foi até involuntária, não sabia, não porque minha mãe não gosta, não porque minha avó não gosta. E ela gostaria de estar nessa festa. Então nós pensamos em fazer um Dia da Mulher Madura. Conclusão, o Dia da Mulher Madura foi depois do Dia da Mulher, passou, nós falamos com as famílias, falamos com as idosas, fizemos, deu mais gente, eu acho que em qualquer lugar, em qualquer ambiente que comemorou o Dia da Mulher. Que maravilha. Porque foi Dia da Mãe, foi Dia da avó. Coincidentemente. Foram lá festejar esse dia, porque se a gente for ver a mulher madura, ela é uma soma do Dia da Mulher, com o empoderamento, com todas as suas lutas, e da história da mulher. Ela vivenciou tudo isso. Essas outras histórias, fora a história profissional, de liberdade, não sei o que lá. Então, essas duas histórias é uma história dessa mulher madura. É para se resgatar a mulher no Isso. mercado de trabalho, né? A discriminação ainda existente no geral, não é? Também. Ela passou por tudo isso e uma história familiar, uma história social, uma história comunitária. Com graças, com tudo isso, ainda chegou a ser uma mulher oitentona, com 90 anos, 100 anos. Então, nós fizemos essa homenagem. Pronto. Pois é. Em 2007, nós íamos fazer o 7º agora, porque há uma... Estava marcado agora o dia, não é uma data comemorativa, dia 18, seria dia 18 lá no Santo Orégano. No Santo Orégano. Isso. O Santo Orégano ia nos receber para a gente fazer essa homenagem. Nessa homenagem, o Observatório do Idoso Alagoano faz uma premiação, um troféu premiação para algumas mulheres. Que se destacaram. Eu não gosto de dizer se destacaram, porque só você ser mulher madura já é um destaque. Já é. Já é um destaque. Essa sobrevivência já caracteriza. A seleção não foi por... algum outro mérito. Foram outros méritos. Foram outros méritos. Por ser madura e por ser pessoas, por exemplo, a Maristela Positano. Nossa colega de bancada aqui na TV Assembleia. Ela vai receber esse troféu merecidamente, porque ela tem um projeto como mulher madura, ainda está funcional, ainda está produtiva, para cidadã, com projetos. Verdade. Tem algumas mulheres maduras que se destacaram pela idade, e tem outras que se destacaram pela idade. E pela atuação. Pela atuação. Então, essas na sua área de trabalho. Na sua área de trabalho. Perfeito. Então, essas a gente estamos homenageando. Tem uma de 103 anos que vai receber o troféu. Não nessa data mais, devido a essa comoção que nós estamos sabendo. Então foi adiado para uma data ainda não definida. Você me deu essa oportunidade de dizer numa em função rede de televisão. dessa questão do coronavírus. Pela ordem social, né? A gente não ia ser uma pessoa negligente, digamos assim, né? Nessa ordem social como nós estávamos definindo. Tem uma pessoa que vai receber do Pilar, uma senhora de 103 anos. Que maravilha. Precisa ter um histórico. Precisa ter um histórico. Que respalde, né? Que respalde. Exatamente. Uma coisa engraçada, que elas não sabem, nós pedimos a biografia de cada um, entendeu? Aquela coisa toda. Todas mandaram, mas nós, durante a festa, era projeto de durante a festa, não falar a biografia de ninguém. Por quê? Mulher madura não precisa disso mais. Certamente. Nós íamos fazer o seguinte, uma coisa até diferente. Nós íamos chamar um familiar e ia perguntar por que ela merece ser uma mulher madura. Pronto, as razões de cada família, digamos assim. Né? Pois bem, professor, ainda sobre oitentões estreando. Vai para a academia, é um próximo livro que está aí gestando. Nasceu
esse artigo foi um artigo que eu fiz, que foi muito interessante, tem uma repercussão, nossa Maria, estreando, o Oitentão estreando, tem uma repercussão muito gostosa para mim, para o observatório. Que o cara de 80 anos, a gente vê que ele não está mais invisível. Ele até pela armou idade. Armou seu palco, está lá fazendo o seu protagonismo. Está mais do que o pessoal de 60 anos. Ou não, possa ser que até não seja, porque o de 60 todo mundo já sabe, 60 não está ligando mais, mas do de 80 já é extraordinário. Porque surpreende, não é, professor? Surpreende. É isso que é um perigo. É isso que é um perigo. Surpreender? Como a gente vê como surpresa. Que um cara de 80 anos faz isso. É para ver com naturalidade. Claro, claro. Nós não podemos ter esse extraordinarismo para a pessoa de 100. O cara de 100 fez isso. Ele não é doente. Ele é capaz. Todos são capazes. Então, aí nós pegamos esse texto e ressaltamos tudo que o cara de 80 anos estão fazendo. Pois é. O que me surpreende é o fato de existirem tantas mulheres rompendo essa barreira dos 80 e a sociedade assiste. E assiste. Não, agora. E assiste. Em relação aos homens que se superam nessa faixa etária. Olha, eu digo sempre que é uma correlação de força em tudo. E a questão da mulher de idade avançada e do homem de idade avançada também. Até porque isso cria um constrangimento no senso masculino. Porque a gerontologia, a gente diz que foi feita para a mulher. Você disse aí, o grande número de mulheres de 80 anos, de 90, é muito maior. Se no idoso em geral, vamos dizer o exemplo aqui em Maceió, a mulher vive 9 anos mais do que o homem, estatisticamente. Em outros lugares, 10, 11, tem lugar até 12. Então, isso, quem está lá na frente do envelhecimento de tipos, estereotipos de envelhecer, é a mulher. Se o homem chega lá, pegou essa carona, aí é que a gerontologia se volta para esse lado masculino. Perfeito. Para esse lado masculino. Mas não é isso. A gente vê com os olhos muito mais festivo e científico o envelhecimento da mulher. Por isso que está sendo criado o Dia da Mulher Madura. Também você tocou num assunto que eu vou até estudar isso, como é que a gente faz essa relação. Pois bem. Professor, eu lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim aqui no Frente a Frente, mas, claro, na oportunidade de uma próxima entrevista com o senhor, que é sempre bom conversar. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço também pelo espaço, espero que não seja para outro vírus. Tomara. Né? Seja para a gente dizer, acabou. Vamos, idosos, sair do recolhimento. Vamos sair de casa. Porque antes o verbo era esse, sair de casa. Pois é. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.